Eu quero convidá-los à palavra de Deus, quero convidá-los para o livro de Atos, capítulo 4, verso 31. Quero falar hoje sobre a igreja no poder do Espírito Santo. Eu vou ler na versão NVI, não sei se está ali, não é? A versão NVI é essa que eu vou usar. Se vocês puderem colocar a versão NVI, não sei se qual que está ali, tá bom? Atos 4, 31. Isso, essa aí, ok? Diz assim, meus queridos: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Queridos, escute uma coisa, existe uma preocupação imensa da igreja brasileira em manter esta chama que foi plantado do pentecostalismo e do avivamento em nosso país, não é? Porque a igreja... Pode aumentar um pouquinho a minha imagem da frente para que fique naquele enquadramento, tá? O pessoal das câmeras ali, quem está lá, tá bom? Queridos, escute uma coisa. Então, há essa preocupação da igreja brasileira em manter esta chama do avivamento que foi plantado no Brasil. Você sabe que hoje o Brasil é celeiro de avivamento. O Brasil é um país que exporta missionários e tem base de missionários e de missões no mundo inteiro. Escute uma coisa, foi implantado no Brasil essa chama do avivamento, da dependência, da necessidade que a igreja tem do Espírito Santo. E até então a igreja brasileira tem sido uma referência para o mundo, exportando o avivamento, palavra, missionários, o evangelho para todas as nações. Assim como fizeram conosco. A Europa fez isso no Brasil. Os Estados Unidos fez isso no Brasil. Escute uma coisa, os Estados Unidos é certo de maioria protestante. A maioria dos norte-americanos é de confissão protestante. Só que escute uma coisa, eles é como se fossem os nossos católicos, não é? Que de forma religiosa, eles vão para a igreja, mas eles seguem a vida do mundo igual, sem ter uma vida dedicada genuinamente a Cristo. Os norte-americanos, a maioria deles, vive uma vida evangélica protestante, não com base naquilo que a reforma estabeleceu em 1517, e a partir dali, ou então do Pentecostes, ou então dos puritanos, que vieram da Inglaterra, da Holanda, e se estabeleceram nos Estados Unidos, e apregoavam o evangelho bíblico, genuíno, regado com orações, com pedido de perdão, arrependimento, aquebrantamento e principalmente mudança de vida. Hoje é muito comum que as igrejas nos Estados Unidos, eles encham ginásios, mas na verdade a maioria se faz isso simplesmente porque estão acostumados a ir, porque tem uma boa música, uma boa palavra, mas há um sentimento coletivo da grande maioria de que isso está bom. Não há mais aquela chama de aquebrantamento, de avivamento e principalmente de dependência do Espírito Santo. Todas as bases missionárias concordam que a situação da Europa, do velho continente, é pior ainda. Hoje, na verdade, o islamismo está tomando de conta da Europa. Nem mesmo o catolicismo está a passos largos, ao contrário. O cristianismo como um todo, seja ele protestante ou católico, está morrendo na Europa. A Europa agora está sendo ação de base missionárias, para vocês terem uma ideia.
A maioria das igrejas na Europa, meus irmãos, eles estão vendendo para as boates, vendendo para se tornar boates e depósitos e lojas. Você sabe por quê? Porque o cristão europeu, muitos anos, começaram a deixar de viver uma vida como igreja no poder do Espírito Santo. Escute uma coisa, esse é o problema nosso, quando Deus vai nos abençoando, quando Deus vai nos agraciando, nos prosperando, encaminhando a nossa vida. Eu conheci uma irmã Maria José, o nome da minha mãe. No nosso momento de luta que nós passamos, eu e mamãe, que ficamos um ano longe de casa, que nós não podíamos entrar em casa, que nós tínhamos que sair correndo de casa porque o papai queria matar a mamãe e a mim. Nós ficamos um ano só com uma sacola de roupa, andando de casa em casa, sem saber aonde iríamos tomar café, almoçar, jantar ou dormir. Porque nós não podíamos ir para a nossa casa, porque papai queria nos matar por causa da igreja. Naquela época nós ficamos um período, alguns dias, na casa dessa irmã Maria José. E essa irmã, pense em uma mulher que a vida dela era oração. Ela conversava com a gente e ficava assim, ó. Ela orando. Ela parecia aqueles muçulmanos que isso é louvável neles. Você sabe que quando eu fui para Israel, o nosso guia era um muçulmano. E foi bem na época do Ramadã, foi no mês de outubro. O guia, em jejum, eles não comiam das 6 da manhã às 6 da tarde, em jejum. Todos os dias que nós passamos, nós não achamos ali na área do Sinai e na área ali foi do Sinai e Eliate, nós não tínhamos um guia judeu, foi esse guia muçulmano. E ele assim, ó, em jejum. E escute uma coisa, e eles têm tipo um terço, que eles ficam assim rezando, orando, e ficam marcando aquele texto assim, ó, marcando, falando com a gente, e com a mão assim, ele rezava, orava, fazia as rezas dele, e marcava cada período. Isso são louváveis neles. Nós não fazemos isso. Isso é louvável neles. Essa irmã Maria José, a vida desta mulher era uma vida de oração. Pense em uma mulher extremamente humilde. O marido deixou ela e ela tinha uns 4 filhos. Era engraçado que não tinha plano de saúde. Nessa época, eu acho que nem existia o SUS. Não é? O SUS para nós é uma bênção, não é? A gente precisa orar para que se mantenha isso. O SUS é uma bênção. O nosso sistema de saúde nessa época era bem precário do que é hoje. E eu lembro, meus irmãos, que os filhos dela ficavam doentes. As crianças dela, os meninos dela ficavam doentes. Sabe como que ela resolvia? Orando. Tudo daquela irmã era oração, irmã Maria José. Tudo dela era oração. Hoje, nossos filhos ficam doentes, a gente leva para a Unimed. É errado? Corretíssimo. Não é errado. A gente tem um plano de saúde e que não tem, nós temos, mesmo com todos os seus dilemas, um sistema de saúde que é referência para o mundo. A gente não pode negar isso. Eu conheço pessoas que vêm dos Estados Unidos se consultar aqui no Brasil, no SUS. Porque lá a saúde é uma vergonha, uma careza. Coisa mais terrível. Então escute uma coisa. Só que isso há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, 35 anos atrás, pense que o SUS estava se organizando, então o nosso sistema de saúde não estava bem, então era uma noites em fila para pegar uma ficha, para marcar um dia. Ela resolvia muitas coisas com oração, que eu vi isso. Eu era adolescente na época, quando esses episódios aconteceram, que nós ficamos com ela. Você sabe o que é a gente chegar meio-dia e a gente não saber o que iria almoçar na casa dela, porque ela, sabe, fazia um bico aqui, um bico lá, e pouquinho de dinheiro, 4 filhos, nós lá ainda, na casa dela. E muitas vezes nós orávamos meio-dia, dizer, Senhor, providencia alguma coisa. E quando nós pararmos de orar na volta da mesa, meio-dia em pouco, alguém bater lá no portão dela, chegando com comida para nós. Mas o que eu quero dizer é que
ela, por não ter nenhum tipo de condição, de nada nessa vida, de não ter um parente para ajudar, de não ter nada, nenhum recurso, ela dependia exclusivamente de Deus. Só que às vezes o nosso problema é que a gente vai tendo recursos, tendo meios, e a gente vai esquecendo a nossa dependência de Deus, porque agora temos um bom salário, porque agora nós temos recursos, nós temos reserva, porque agora temos um curso superior, e às vezes nós vamos deixando de ter essa dependência de Deus. Agora nós temos um bom marketing para a igreja, a gente tem um bom marketing para ganhar pessoas, tem um sistema aqui de luzes e de som e de imagens que atrai as pessoas, e isso é um perigo. E desde cedo eu gostaria de alertar esta igreja, e nós pastores, e todos nós, a igreja sempre foi poderosa quando ela dependeu do Espírito Santo de Deus. Melhore, é para o Senhor, melhore, melhore. Sabe, gente, por muitas vezes eu vi as crianças se machucarem, os filhos dela ficarem doentes, e ela só na oração, porque não tinha um outro meio. Se fosse no médico, a criança morria e não resolvia até pegar a ficha, até ser atendida. Então ela orava. E é engraçado que quando passou o tempo, nós conseguimos voltar para casa, e ela ficou sem casa. E essa irmã morou conosco muitos meses, quase um ano morou conosco. O que ela fez por nós por dias, nós fizemos por ela por quase um ano. O que é a colheita, o que é a semeadura, não é? Mas o que eu quero dizer para você é essa necessidade que nós precisamos ter como igreja, de depender do Espírito Santo. A igreja da Europa se tornou, a Europa, né, riquíssima, o velho continente. Então, sabe o que está acontecendo na Europa? Igrejas frias, fechando. A Europa carente de evangelização, porque eles passaram agora a depender da riqueza, do dinheiro, do intelecto, não é? Da economia estável, da saúde, tinha os recursos, e não mais depender de Deus, das estratégias que a gente utiliza, e foram indo, esquecendo a dependência do Espírito. Escute uma coisa, queridos, a melhor solução de dilemas ainda continua sendo o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda o melhor juiz, o melhor advogado, o melhor conselheiro, o melhor médico, o melhor amigo, continua sendo o Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, o tempo vai passando e nós vamos conhecendo pessoas, amigos, e nós vamos nos apoiando neles. Eu me apoio no líder tal, eu me apoio no líder tal, eu me apoio no pastor tal, eu me escoro nessa irmã aqui de oração, eu me escoro nesse irmão aqui de oração, eu estou com um problema, posso ligar para o meu líder imediato e vou indo. E nós vamos esquecendo que sempre quem vai resolver os nossos dilemas, e não vai depois abrir a nossa vida, porque tem gente que conta a sua vida para o irmão, para o melhor amigo, daqui a pouco sua vida está na boca dos outros. Nós esquecemos que temos o Espírito Santo, que em qualquer momento da nossa vida, existe uma promessa dita pelo Messias, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E em qualquer ocasião, você terá o Espírito Santo à sua disposição. Glórias! Aleluia! Pouquíssimas igrejas na Europa mantêm a chama do Espírito Santo. Entre uma delas, a do apóstolo Colin Dye. Tive o prazer de estar nessa igreja, uma igreja com uns 5.000 membros e poderosa. Assim, mas é uma raridade na Europa. É uma igreja em Londres, do apóstolo Colin Dye. É um homem de Deus, Sabe, é uma das poucas igrejas em que eles continuam
como igreja no poder do Espírito Santo. Mas a maioria das igrejas são aqueles cultos frios, gelados, onde os irmãos vêm para analisar a mensagem, porque é cada um com mais título que o outro. É o irmão que, a maioria tudo com nível superior, pós-graduado, disso e aquilo, formado em pós-doc, e nisso e aquilo, e todo mundo vai para analisar a mensagem. É cada um mais querendo fazer mensagem para ficar mais bonito para o outro, porque o outro vai ouvir. E pode criticar a minha mensagem. E aí, gente, fica esse sistema e fica a coisa fria, natural, humana, carnal, pautada em filosofias humanas. Não mais na dependência do Espírito Santo, em que a gente chega e diz: fala, Deus, fala, porque eu quero ouvir a tua voz. Porque quando a gente chega na igreja, novo convertido, e senta nesse banco e diz assim: fala, Deus, eu só quero ouvir a tua voz. E quando você diz isso com verdade, Deus brada no teu coração, na tua alma e no teu espírito, e você sai saciado com a voz do Espírito Santo. Agora, quando a gente chega e diz: acho que esse ponto não está coerente com a metodologia da hermenêutica, da exegese, não sei o que, mas lá, eu acho que isso não é uma mensagem, indutiva, não é uma mensagem tal coisa. Sabe, gente, quando nós começamos a fazer um culto assim, nós já perdemos a intimidade com Deus há muito tempo. A igreja primeira sempre caminhou na dependência do Espírito. Por isso foram, como igreja, uma igreja poderosa, porque a igreja precisa estar no poder do Espírito Santo. Digam amém. Inicia-se o Pentecostes, e depois que os 120 irmãos estão reunidos no mesmo lugar, a Bíblia diz que veio sobre eles o derramado Espírito Santo. E eles falaram as línguas daquelas pessoas que estavam ali visitando Jerusalém. E foi um mover único, porque a maioria dos que estavam dos 120, homens simples e humildes, e começaram a pregar, a falar e orar na língua das pessoas que estavam de outros países. Foi um mover sobrenatural, para demonstrar que não foi humano, que não foi natural, que teve que vir do Espírito Santo. E depois desse mover sobrenatural, Pedro abre as portas do cenáculo e ele prega. E 3.000 pessoas se batizam. Um sermão, 3.000 pessoas. Hoje a gente prega 3.000 sermão para uma pessoa pregar. Meus irmãos, tem igrejas que se você conhecer anos e anos, eles não fazem nem apelo. Nem apelo. Você sabe por quê? Porque não tem pessoas novas para aceitar Jesus. Não tem pessoas novas para se converter. Como é que eu sei que uma igreja está no caminho? Como é que eu sei que uma igreja está na dependência do Espírito Santo? Pelos novos. Se essa igreja tem pessoas novas, está lá 50 anos, os mesmos irmãos de 50 anos, se debatendo uns com os outros, achando um melhor do que o outro. Não vem pessoas novas para ouvir a palavra, e por isso não fazem mais nem apelo de reconciliação e de aceitação de Jesus, porque inclusive alguns acreditam que isso nem vale a pena. Eu já vi pastor dizendo que não vale nem a pena fazer apelo, mandar as pessoas se reconciliarem, porque hoje ninguém quer nada com nada. As pessoas nem sabem o que estão fazendo. Então, veja, as pessoas, a igreja muitas vezes está caminhando por caminhos que ela não nasceu dessa maneira, mas ela nasceu exclusivamente na dependência de Deus, onde Pedro, cheio do Espírito, prega um sermão, as pessoas se arrependem, 3.000 pessoas se batizaram, aceitaram a Jesus. Já começa assim. Então veja, queridos, tire da mente essas postagens que só pensam assim: ah, Deus não quer números. 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Números são importantes,
Algumas pessoas com a igrejinha desse tamanho, com a mente menor ainda, dizem assim: é muito melhor ter aqui 5 pessoas salvas do que ter uma igreja grande, só com, sabe? Na verdade, quer uma igreja expressiva, mas como não tem, fica com esse discurso. A gente precisa aumentar as tendas, mas é claro que nós podemos ter um povo, um grande povo, bastante gente, e essas pessoas serem comprometidas com Deus, com o Evangelho e com o Espírito Santo. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com uma alegria. Meus irmãos, depois que Pedro prega, 3.000 pessoas se voltam para o Senhor e começam a constituir a igreja primeira, a igreja antiga, a igreja primitiva. O melhor não é chamar igreja primitiva, porque isso remete a primitivo, do homem primitivo. Isso é um termo até pejorativo. O melhor dizer, teologicamente, é a igreja antiga, ou a igreja primeira. Escute uma coisa. Depois daquele momento, a igreja começa a avançar e Pedro e João estão na porta do templo. E eles vão chegando na porta que vocês sabem o nome dela. Qual o nome dela? O templo tinha várias portas, essa era uma. Qual o nome dela? Formosa. E tem um paralítico lá, com mais ou menos uns 40 e poucos anos de idade, paralítico. E ele chega para Pedro e João e ele pede alguma coisa. Vocês sabem esta passagem. Ele pede um dinheiro para Pedro e João. Meus irmãos, os apóstolos não têm ali um trocado, um dinheiro, não tem nada. Eles não têm recursos mesmos. Não é porque eles não queriam ajudar aquele coitado na porta da igreja, do templo. Eles realmente não tinham. E é isso que é interessante. Nós só damos o que nós temos. Se tem alguém, sabe, disseminando veneno, a gente não pode surpreender. É isso que essa pessoa tem, veneno. Se tem uma pessoa exalando amor, exalando bondade, misericórdia, a gente não deve se surpreender, porque esta pessoa é isso que ela tem: amor, bondade, misericórdia. Ninguém não dá o que não tem. Nós só damos o que temos. Pessoas extremamente críticas e faladoras, a gente não deve se surpreender que falem de nós, porque é isso que elas têm para dar, para oferecer, porque elas são assim, é da estrutura delas. Pedro e João não tinham, porque eles não tinham mesmo dinheiro para dar para aquele homem na porta do templo. Mas essa frase é uma frase bíblica, célebre, de Pedro e João. E o que eles dizem para aquele paralítico? Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor, levanta e anda. Aleluia. Levanta e anda. O que é isso? É a igreja no poder do Espírito Santo. Diga: a igreja no poder do Espírito Santo. Isto é a igreja no poder do Espírito Santo. É a igreja que diz: levanta e anda. É a igreja que manda os enfermos serem curados, e eles são. Escute uma coisa. Alguns dizem que quando os bispos estavam construindo a capela de São Pedro, a igreja de São Pedro, que é uma obra gigantesca e lindíssima, uns bispos estavam conversando e eles disseram: nós não podemos dizer mais como Pedro e João disseram. Olha, nós estamos ricos, nós construímos aqui a igreja mais linda já conhecida no mundo. Na época que a igreja de São Pedro foi construída, não tinha uma obra no mundo tão gigantesca como a capela de São Pedro. Gigantesca, lindíssima. E aí eles disseram: nós não podemos dizer mais como disse Pedro e João, nós não temos ouro e prata. Nós temos ouro, as paredes estão cheias de ouros, as colunas, tudo cheio de ouro. Nós estamos ricos. E aí um bispo disse: pois é,
nós não podemos dizer como Pedro e João, nós não temos ouro e nem prata, mas também nós não podemos mais dizer, levanta e anda. Também nós não podemos dizer mais, levanta e anda. Sabe, gente, isso me preocupa bastante como igreja brasileira, como igreja local, como o Templo das Nações. Escute uma coisa, nós queremos construir o templo novo. Eu me alegro quando vejo irmãos prosperando, me alegro vendo irmãos crescendo, que eram pessoas que chegaram aqui, sabe, como o pastor Jefferson testemunhou hoje de tarde, de que na lista da colheita dele de 2006, ele não tinha o 2º grau, e ele colocou que queria na lista da colheita se formar e ter o 2º grau, ter uma faculdade. Ele contou aqui, e tem contado nos cultos, uma faculdade, um 2º grau, carteira de motorista. E tudo isso Deus deu para ele. Que coisa boa! Eu me alegro quando vejo Deus prosperando a igreja. Mas, meus irmãos, em nome do Senhor, eu vos peço nesta tarde, não esqueça de onde você veio. Oh, Rabachandaramaia. Não esqueça quem te deu. Não esqueça quem te honrou. Não esqueça quem te curou. Não esqueça quem tirou você da lama. Não esqueça, não atribua a glória de Deus para você ou para qualquer outra pessoa. Atribua a Deus. Foi Deus que honrou você. Não esqueça disso. Meus irmãos, que Deus prospere essa igreja, e que Deus prospere você, e que Deus engrandeça o seu nome. Mas, meus irmãos, nunca queira esquecer o que Deus fez por nós. É Deus, é o Espírito Santo. Não é por nós. Que você tenha muitos títulos, e que você governe essa cidade, e que você governe o estado, e que você tenha autoridade, e que você seja um empresário, seja um político, seja uma pessoa da sociedade, em todas as instâncias que você almeja alcançar. Mas não esqueça de depender do Espírito Santo. Não esqueça de honrar a Deus. Meus irmãos, eu conheci gente nesta igreja que quando fazia bico, sabe, bico, é que chama aqui bico, serviço, como é que chama? É isso mesmo, né? Como é que chama aqui? Bico mesmo? Bico, correto? Eram dizimistas fiéis. Gente nessa igreja que anos atrás, quando, sabe, chegava e dizia, pastor, me ajuda, não sei o que fazer. Aí, vamos orar para Deus te dar um serviço. A pessoa vai lá e conseguia alguém chamar para o serviço, vinha com um dízimo faceiro. E Deus foi honrando, e Deus foi honrando. Chegou para doutor, conseguiu o título, nunca mais dizimou. Um dia eu disse, por que você não dizima mais? Ele disse, se eu dizimar, minha família morre de fome. E eu disse, pois então, meu irmão, não precisa mesmo. Não precisa mesmo. Se você diz que se dizimar, sua família vai morrer de fome, Deus me livre de ver o irmão nessa igreja dizimando e passar fome. Não dizime mesmo. Sabe, gente, meu Deus do céu, queridos, nós corremos o risco de nos perdermos no caminho, se nós começarmos a depender de nós mesmos. A igreja sempre dependeu do Espírito. Meus irmãos, nós estamos aumentando os nossos grupos de oração. Nós estamos aumentando nosso grupo de oração, convocando o povo para vir para orar, para vir buscar a Deus, para não parar, para não desistir. Você sabe por quê? Porque a gente depende de Deus. A igreja, para vencer, para conquistar, depende do Senhor. Escute uma coisa, que você cada dia possa receber a honra de Deus, mas não esquecer quem foi que te deu, quem foi que te honrou. Sabe, gente, eu sempre falo isso para a pastora, a gente cuidar para não ser profissionais da fé, sabe? Não pregar porque a gente está aqui porque tem um salário, porque eu estou escalado agora e eu vou ter que pregar. De hipótese alguma, meus irmãos. Muitas vezes nós somos pastores aqui há 17 anos, não é? 17, 18, porque um ano como quadrangular e 16 anos como templo. Então 17 anos. Muitos meses nós ficamos aqui sem salário e não falamos para ninguém.
A gente pagou funcionário e ficamos sem salário. E bem quieto, estou falando para pastor, para diretor, só na misericórdia. Com as contas maiores do que a gente arrecadava. Fica muitas vezes. E nós só orando. E chegava uma pessoa e dizia, olha pastor, não é por nada, mas o senhor recebe, eu quero lhe trazer aqui uma oferta. Não é para a igreja, é para o senhor. Eu não sei por quê, não é puxando seu saco. Não estou falando em público, as pessoas verem. Só o senhor aqui no seu escritório. Aí eu tenho que abrir. Meu irmão, só Deus, rapaz. Nós pagamos todo mundo, ficamos sem salário. E nós temos as nossas contas, nossas coisas. Sabe, gente, não é por salário. Não é por ser um profissional da fé. Hipótese alguma. Mas de verdade, porque a gente ama a palavra. Sabe, queridos, a gente ama as pessoas, o Evangelho. Estamos aqui não porque, sabe, nós não... Ah, meu Deus, eu não sei o que fazer da minha vida. Você é pastor. Porque eu não tenho como sobreviver com outra coisa. Não tenho um emprego. E aí, vamos ser pastor porque a gente não sabe, não tem outro trabalho. A gente não sabe fazer outra coisa. Não sei qual foi o culto desses que eu disse. Acho que foi ontem com os jovens. Falando sobre se encher do Espírito. E como jovens a gente, sabe, ser excelente, fazer o melhor para Deus. E assim Deus faz para conosco. Eu disse aos jovens que, por exemplo, se eu e a pastora nos dedicássemos só à psicologia. Olha, a psicologia não enriquece. Não enriquece. Mas escute uma coisa. Um psicólogo que entende psicologia, que estudou mesmo, se ele for excelente, ele prospera. Se nós nos dedicássemos só à psicologia, nós seríamos ricos. Nós ganharíamos mais do que ganhamos hoje com o salário da igreja. Você sabe por quê? Porque nós estudamos, não passamos 5 anos matando aula. Nós estudamos. Nós estudamos. E nós entendemos psicologia. Tem gente que se formou, você pergunta a um teórico, não sabe. Não sabe. Não, gente. Sabe? Mas por que nós não... Por que a gente não se dedicou exclusivamente à psicologia? Porque nós fomos para a psicologia por causa da igreja. Para melhor servir a igreja. Para melhor servir os irmãos. Porque escute uma coisa. Um pastor cheio do Espírito Santo é maravilhoso. E uma pastora. Mas um pastor cheio do Espírito Santo e que fez psicologia, olha, ele é mais humano. Eu me tornei mais humano depois que eu me formei. Porque a psicologia é maravilhosa. E me formei para melhor servir a igreja. É uma outra coisa. Sabe, gente, a igreja é a nossa prioridade. Nós estamos no projeto de construir aqui uma clínica integrada. Você sabe para quê? Porque a gente possa depois trazer profissionais de várias áreas. Aqui na igreja, nós temos profissionais de várias áreas. Porque a gente, além deles trabalharem na clínica, todos nós doarmos um dia nosso, voluntário, para atender a comunidade. Além do projeto que nós já temos. Sabe o que é isso? Isso é humanidade. Isso é servir a comunidade. Na dependência do Espírito, é certo que Deus vai nos abençoar. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça com alegria. Sabe, queridos, depois que Pedro e João oram pelo paralítico e ele se levanta, sabe o que acontece com eles? Eles são levados diante do Sinédrio e eles são acusados. Você sabe quando a gente faz uma coisa errada e vem uma punição, e vem uma colheita ruim, a gente fica chateado. Mas é justo, merecemos. Nós passamos da velocidade na estrada, então quando vem a multa, a gente fica chateado, mas foi justo, está ali, e a gente sabe que passou mesmo, dói, é chato, mas foi justo. Mas aí quando você faz uma coisa certa, quando você faz uma coisa boa, quando você faz uma coisa honesta, quando você faz o bem, e de repente quando vem é o mal, isso não é fácil. Mas aí é que nós vemos se a gente serve a Deus de verdade. É quando a gente se aproxima mais de Deus e diz: Deus, eu quero esse ano me firmar contigo. E eu quero esse ano te servir mais de coração. Eu quero esse ano não ser um crente meia boca.
Não, eu não quero ser essa pessoa, eu quero te servir. E quando vem sobre a gente, é prova, é luta, é acusação. Quando você diz assim: Senhor, eu quero realmente fazer o que é certo, o que é honesto, e de repente o que vem sobre você é açoite. É nessas horas em que nós demonstramos se realmente somos uma igreja. Não é esse tema, o tema é o outro, esse é o tema de sábado. O tema é a igreja no poder do Espírito Santo. Mas também pode ser encheios do Espírito. Mas também pode ser essa. Mas se puder a outra, eu agradeço. Digam amém. Escute uma coisa, queridos. Veja, é isso que acontece com Pedro e João. Eles oram e o paralítico se levanta, o homem é curado. E o que vem sobre eles é açoite, é acusação. Sabe o que acontece com eles? Eles não ficam abatidos. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso dilema. As coisas acontecem sobre nós e nós ficamos com boquinha. Nós queremos morrer. A gente quer sair da igreja. A gente quer entregar os cargos na igreja. Quando estamos fazendo as coisas boas e vem sobre nós as coisas ruins, aí a gente diz: o Senhor está sendo injusto comigo. O Senhor está sendo injusto comigo. Eu planto coisas boas e vem a luta, vem a desemprego. Eu digo: Senhor, a partir de hoje serei dizimista. E aí recebo no outro dia uma carta de que serei despedido, de demissão. Como assim, Senhor? O Senhor está sendo injusto comigo. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da sua presença. Não vale a pena te servir. Sabe o que acontece conosco? Nós demonstramos a nossa fragilidade. E não é isso que Deus tem para nós. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu com Pedro e João? Eles na porta formosa levantam o paralítico, são chamados no sinédrio, são acusados, são açoitados e são repreendidos para que eles não preguem mais, para que eles não falem mais de Jesus. Sabe o que acontece com eles? Eles saem de lá. Eles saem de lá. E aí chegamos aqui nesse texto. Eles saem de lá, a igreja está reunida. Os irmãos estão reunidos. E eles chegam lá e dizem assim: oh, meus irmãos. Aí todo mundo: como é que foi aí, apóstolo Pedro? Como é que foi, apóstolo João? Aí eles mostram as costas, cheios os lombos, tudo batido das varas, açoitado. Eles dizem: rapaz, nós levamos um laçaço, porque nós fizemos aquele milagre lá, porque Deus nos usou. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos felizes. Se estão batendo em nós, é porque Deus está conosco. Então, gente, vamos cantar. Então, gente, vamos orar. E aí, meus irmãos, eles se reúnem e eles dão as mãos e eles começam a orar. E está aqui esse texto. E quando eles oram, eles se tornam cheios do Espírito Santo, ao ponto que o lugar estremece. Sabe, não é aquela oraçãozinha assim, sabe, tradicional. Senhor, Deus, oh meu Pai, por favor, Senhor, eu sei que o Senhor não é surdo, me escuta, Senhor. Gente, eles estão fervendo de alegria, de contentamento. Eles passaram uma função no sinédrio, mas aí eles não vêm abatidos dizendo: olha só, gente, o que aconteceu. Não, eles chegam e eles oram com fervor. Sabe, eles expressam a oração deles e eles se alegram. E eles oram com fervor, ao ponto que o lugar estremeceu. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Agora veja, eles fazem isso. E aí nós lemos: e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles oram, estremece o lugar, são cheios do Espírito. E depois eles saem como igreja, anunciando com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, eu sou da época extremista do Evangelho. Eu sou da época do Evangelho que a gente enfiava a goela abaixo nas pessoas.
Que a gente fazia culto nas portas das casas e colocava uma caixa de som com as músicas do Oséias de Paula. Não sei, meio os vizinhos tudo ouvia. Sem querer os vizinhos ouviam. Que a gente saía com a Bíblia, que tinha maior prazer de mostrar a Bíblia. Hoje a gente tem que dizer, irmãos, traga a Bíblia para a igreja. Irmãos, traga a Bíblia. Irmãos, usem a Bíblia. Se nós cuidarmos, meus irmãos, nossos filhos não vão saber usar a Bíblia, manusear a Bíblia, porque o povo não carrega mais a Bíblia. Sabe, escute uma coisa, a gente não precisa chegar enfiando o Evangelho goela abaixo, mas a gente não pode ser camuflado. Você é cristão? Não. Eu creio em Deus, sabe? Não sou evangélico, não. A minha religião é o Senhor. Não é, você né? Você não é fanático, mas você é vibrante. Vibrante. Eu gostaria que esta igreja e todos nós caminhássemos como igreja no poder do Espírito Santo. Esta igreja que esses irmãos, a começar da igreja primeira, eles saem vibrando e mostrando que Jesus é maravilhoso, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que o problema do mundo não está na rebelião, não está na revolução, está em olhar para Jesus, em se voltar para o Cristo, em depender do Espírito Santo. Esta é uma igreja, meus irmãos, como ela está na dependência do Espírito, ela é uma igreja que está unida, está junta. A igreja no poder do Espírito Santo, ela está unida, porque Atos diz que era alma e espírito de todos. Tudo era comum. Meus irmãos, nós precisamos estar unidos. Unidade é uma das características da igreja na dependência do Espírito. Unidade, não é cada um por si, não é o meu grupo, não é a minha equipe, não é o meu ministério. Não, é um só, uma só igreja. Servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, ao mesmo Espírito. Se um sofre, todos sofrem. O ministério está fazendo uma coisa, a gente celebra. O irmão ganhou uma coisa, a gente se alegra. Unidade é uma característica da igreja no poder do Espírito Santo. Digam amém. A igreja que ora, a igreja que evangeliza, a igreja no poder do Espírito Santo, é essa igreja que evangeliza. Eles saíram para anunciar o Evangelho com ousadia. Sabe, agora há pouco eu atendi um casal e eu fiquei muito feliz. A irmã disse para mim, pastor, isso que eu preguei sobre outra coisa, e não foi porque eu preguei, ela já veio com esse coração. Há dias que o Espírito Santo tem me incomodado para chamar esse casal, para orar com eles. E eu disse, Deus quer vocês trabalhando na obra dele. E a irmã disse, pastor, isso está acontecendo comigo. Eu estou com uma inquietação na minha alma. Eu não quero ficar aqui engordando com a palavra, porque isso vai me fazer mal no futuro. Eu sei disso. E aí a família me disse agora há pouco. Ela disse, pastor, eu sei disso, é o Espírito Santo que está lhe incomodando e nos incomodando. Eu não quero ficar aqui sentada. O que eu estou fazendo pela igreja? O que eu estou fazendo para Deus? Eu sei que vou me tornar crítica, eu sei que vai ser um problema, porque não é isso que o Espírito Santo quer para mim. Meus irmãos, nós precisamos evangelizar. Você pode pegar um folheto e sair na rua, mas não dá nem para a gente entregar um folheto por causa do coronavírus. Então, use as suas redes sociais para evangelizar. Essa semana, lá com o meu vizinho, ele foi molhar a grama. E eu disse, eu preciso lançar uma semente mais nesse homem. E aí fui também molhar a grama do lado dele. Aí comecei ele, pastor, ele é muito engraçado. Como é que o senhor está? Eu estou bem. E molhando a grama, ele lá, e eu fui me aproximando dele. E aí ele começou a conversar comigo, e falando de tudo, coronavírus, de política, ele fala de tudo, né? Aí ele contou que a esposa teve um AVC. Aí ele disse, olha pastor, eu sei que muita gente orou por ela, porque ela não teve sequelas. Eu disse, é isso, meu irmão. É isso, que bom.
É disso, sabe? Deus está olhando o senhor. Eu comecei a falar para ele, Eu disse, você precisa ir lá na igreja um dia conosco. Ele disse, eu vou. Porque eu cheguei no quarto, minha mulher estava caída, com os olhos estalados, e sem dizer nada, desmaiada. E eu vi ela morta. E agora ver ela conversando normalmente, e agindo sem sequela. Isso, o médico, pastor, disse que isso teve que ser um milagre. Eu disse, e foi. Venha para a igreja. Ele disse, eu vou. Deixa só acalmar um pouquinho, né? Esse negócio, tipo, tá bom, tudo bem. E falei um pouquinho do amor de Deus para ele, plantei lá a semente, sabe? Fui na estratégia. Faça um chá, faça alguma coisa, faça uma estratégia, leve um presentinho para alguém, leve a Bíblia para alguém, compre lá na loja uma Bíblia e leve para alguém. Diga, meu amigo está aqui para você um presente. Deixa a Bíblia. Isso é uma forma de evangelizar. A igreja precisa fazer alguma coisa. Meus irmãos, quem tem o Espírito Santo não se conforma. Quem tem o Espírito Santo, se ficar sentado um tempo parado, ele fica agoniado. Precisa fazer algo para Deus. Faça alguma coisa que no final das contas o resultado seja almas, o resultado seja pessoas. Meus irmãos, vamos orar a Deus como igreja na dependência do Espírito, para o que nós fazemos no final das contas, almas se voltem para Deus e a colheita vai ser grande. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, faça com alegria. Por fim, eu quero ler com vocês Efésios 5:18. Eu li esse texto para os jovens ontem. Como é que nós podemos ser uma igreja no poder do Espírito Santo? Efésios 5:18. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando sobre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Digam amém. Como é que eu passo a ser e como é que eu vivo como igreja no poder do Espírito Santo? Através da palavra. Quando nós recebemos a palavra, nós recebemos o Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito é vida e a palavra é vida. Então, quando você escuta a pregação da palavra de Deus, guarda no coração e pratica, você e eu estamos recebendo o Espírito de Deus, a vida de Deus. E quando nós praticamos esta palavra que está em nós, nós estamos exercendo a palavra que está em nós, o Espírito que está em nós. Vamos produzir vida nos outros, porque senão nós morreremos. Meus irmãos, nós somos seres espirituais. O que vai promover vida em nós é nós distribuirmos a vida que nós temos para os outros. Então escute uma coisa, como é que a gente pode fazer isso? Olha, evangelize, como eu disse, com a Bíblia, com as redes sociais, convidando pessoas, abrindo a sua porta, a sua casa, para que ali tenha uma célula, se tornando um anfitrião, se tornando um líder de célula, um obreiro da casa do Senhor. Alguma coisa que, no final das contas, você utilize para evangelizar, para ganhar pessoas, para levar a vida. Eu fiquei bem contente, esse irmão me disse para mim, pastor, estou lá no motogrupo, Templo das Nações. Ele disse, estou bem feliz com eles, é uma turma de Deus, é um ministério que pensa agregar os irmãos e ganhar pessoas. Eu disse, é isso? O nosso ministério, o Motoclube do Templo, não é para a gente gastar gasolina por aí. A gasolina não está barata. A gente está fazendo isso é para ganhar pessoas. A igreja utiliza os cursos é para ganhar pessoas, é para firmar pessoas.
Sabe, gente, muitas vezes a gente faz aqui a formatura do coletivo Coca-Cola. E a gente não cobra nada disso. Você sabe por quê? Porque muita gente que nunca entraria numa igreja evangélica vem para a formatura. E aqui, de alguma maneira, eles têm contato com a igreja. Alguma semente fica plantada. Você sabe por que nós investimos nas artes na igreja? Que a gente apoia, dança. Esses tempos recebi uma mensagem, alguém dizendo assim: Deus está mandando o Senhor tirar a dança da igreja, porque a dança é do diabo. Eu digo: sangue, eu te repreendo, Satanás. O diabo. Uma pessoa profetizando para mim nas redes sociais. Foi daqui. Não pode ser verdade. Rapaz, eu não entendo, não pode ser verdade. Eu fico admirado. E engraçado é que não profetiza para a gente diretamente, manda recado. Deus não é palhaço, Deus não é moleque para mandar recado. Que ser vergonhoso. Meus irmãos dizendo assim: Deus está mandando vocês não usarem mais preto, só azul e dourado. Agora está mandando como é que você tem seu culto. É uma piada, é uma palhaçada, né? Você sabe por que nós instituímos mais o preto para as equipes? Porque todo mundo tem uma roupa preta, para ser mais barato, para eles mesmos, para os irmãos mesmos. Meu Deus do céu, será que Deus não está vendo isso? Você sabe por que nós investimos nas artes na igreja? Porque é uma ferramenta para ganhar pessoas, para ganhar vidas. Então tudo aquilo que no final das contas é utilizado com honestidade, com seriedade, com compromisso, para ganhar pessoas, eu apoio. Porque no final das contas a intenção é evangelizar. E isso é característica de uma igreja, na dependência do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Por fim, eu quero pedir a você o que nós estamos fazendo como igreja para fazer diferença nesta cidade. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos ganhando para o Senhor? Nós estamos só nos abastecendo domingo após domingo e não estamos fazendo nada que envolva pessoas para o reino, para o Senhor. Você está usando o seu carro para, de alguma maneira, ganhar pessoas para o Senhor, suas mídias, seus dons, seus talentos. Use isso. A igreja, no poder do Espírito Santo, é esta igreja que no final das contas depende não de si, mas depende da direção do Espírito. E o Espírito sempre vai caminhar na honra, na lealdade, no ganhar pessoas, na unidade, na oração. Olhe, toda pessoa e toda igreja na dependência do Espírito vai caminhar na unidade, no amor, no apacentar e não no espalhar. Digam amém. Que sejamos uma igreja no poder do Espírito Santo. Que tudo que você fizer seja na graça do Espírito Santo. Que tudo que esta igreja promover seja no poder do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Ele? Por favor, faça isso com alegria, em nome do Senhor. Se coloque em pé. Eu quero orar com você por um momento. Eu quero convidar você